Olá, sejam muito bem-vindos Entre a Casa é Nossa. Eu me chamo Jéssica Cunha, eu ajudo empreendedores a destravar o seu conteúdo no Instagram de maneira estratégica de verdade. Aqui você aprende a sair de conteúdo raso e começa a construir conteúdos que realmente furam a bolha e constroem autoridade. E se esse é o próximo nível que você quer alcançar, já se inscreva no canal, porque toda semana eu vou trazer vídeos que vão ser relevantes e que vão te ajudar na sua caminhada em relação ao seu perfil do Instagram. E o tema de hoje é: se eu tivesse que começar o Instagram do zero hoje, como eu faria? Eu já te adianto, se eu tivesse que começar o Instagram do zero hoje, eu iria avaliar alguns critérios, até porque eu vim de um perfil travado, fiz uma transição de carreira e literalmente não comecei um perfil do zero. O meu perfil ele saiu de um perfil estagnado para um perfil com mais de 124 mil seguidores. E o que eu fiz para que isso acontecesse? Eu entendi o jogo, eu entendi como funcionava. E às vezes você está prestes a cometer um erro, achando que criar um perfil do zero vai resolver o seu problema e não vai. E nesse vídeo eu vou te trazer alguns pontos para que você possa avaliar se vale a pena definitivamente criar um perfil do zero ou se é falta de clareza e você aprendendo as estratégias, aprendendo a estrutura correta, você vai partir para literalmente fazer o seu Instagram girar, fazer o seu Instagram literalmente aí furar a bolha. E quando realmente, gente, faz sentido criar outro Instagram? Existem alguns pontos. E o primeiro é mudança radical de nicho. Vocês viram que eu mudei de nicho. Então, eu não precisei mudar meu Instagram, não precisei começar um perfil do zero. Quando eu falo mudança radical de nicho, eu quero dizer, por exemplo, eu trabalhava na área da beleza e agora eu vou trabalhar com gastronomia. Então, percebe que é totalmente diferente? Aí sim, vale a pena você criar um perfil literalmente do zero. Até porque eu não precisei criar um perfil totalmente do zero, porque eu só mudei ali, teve uma mudança de nicho, mas eu ainda continuo falando com mulheres empreendedoras, só que agora eu ampliei o meu leque. Antes, eu atendia de maneira mais técnica ali dentro do meu Instagram, então eu atraía cliente para literalmente ter ali um horário comigo, para literalmente eu embelezar ali a unha dela e tudo mais. Ou eu atraía alunas e formava essas alunas. Hoje eu falo com essas pessoas como empreendedoras, então eu continuo ali falando com elas e ampliei o meu leque. Então a mudança de nicho não foi radical. Então se você vai fazer uma mudança de radical, aí vale a pena literalmente você construir um perfil do zero. Um outro caso é um perfil muito pessoal que não conversa com o seu posicionamento. Aí vale a pena você criar outro perfil. Lembrando que muitas pessoas também pensam assim, eu tenho um perfil profissional e aí eu vou criar um pessoal porque eu não quero que as pessoas fiquem sabendo da minha vida, eu não me sinto confortável e tudo mais. Então tem gente que tem dois perfis e eu também não te oriento a fazer isso porque as pessoas, gente, elas se conectam com pessoas. Então você precisa estar ali mostrando o seu perfil, o seu lado profissional e quem está por trás daquela profissional. Quem é aquela pessoa que está por trás daquele produto que vende ou por trás daquele serviço. Então, você só vai criar outro perfil se o seu perfil pessoal não conversa com o seu posicionamento. Aí, ok, você cria um outro perfil. Ou se você vai utilizar uma estratégia muito nova, eu quero mudar totalmente a minha estratégia aqui dentro do meu Instagram, então não quero. E isso também geralmente quando vai mudar a estratégia, quando vem acompanhado também na maioria das vezes de mudança ali de nicho e tudo mais. Então existem esses pontos que vale a pena você mudar ali criar um Instagram do zero. Outro ponto que é muito importante trazer aqui, que muitas pessoas criam um perfil do zero porque comprou seguidor. Até mesmo antes de você criar um perfil do zero, se você já comprou seguidores e tudo mais, você precisa avaliar. Dentro do seu perfil tem os status da conta. Então, vê se o seu perfil, se ele está saudável. Isso é muito importante. Porque se o seu perfil ele não está saudável, aí vale a pena você avaliar e criar um perfil do zero. Então, vamos supor, eu não criei, eu não estou mudando de nicho radicalmente, eu não vou mudar a estratégia ou posicionamento, só que eu comprei seguidores.
Então, eu já recebi, inclusive, mensagem no Instagram assim, Jéssica, eu quero tirar uma dúvida com você. Um tempo atrás, eu comprei seguidores querendo passar uma falsa impressão, só que eu mudei a minha forma de pensar e eu queria ver com você. Você acha que vale a pena criar um perfil do zero ou não? E aí foi o que eu indiquei para a pessoa na época, eu vou indicar para você também. Literalmente, você vê se o seu Instagram está saudável, porque pode acontecer da compra de seguidores, que foi o caso dessas seguidoras, o perfil dela estava saudável, então ela precisava literalmente mudar mesmo a estratégia dela, a estrutura de conteúdo dela, mas o perfil estava saudável. Mas pode acontecer de você comprar seguidores e você ser banida. E aí o que acontece com isso? Os seus conteúdos ele passa a não ser entregues. E até porque, gente, eu acho que tenho certeza, comprar seguidores não é o melhor caminho para seguir. Porque não adianta você comprar seguidores se aqueles seguidores vão ser só números, eles não vão engajar com você, eles não vão ser o seu potencial cliente. Mas esse é um papo para outro vídeo que eu vou explicar mais de forma imersiva como isso funciona. Mas esses são os critérios em relação à mudança aí, a criar um perfil do zero. Na maioria das vezes, eu indico você ficar com o seu perfil. Só avaliar se a sua estratégia está certa, se a sua estrutura está certa. Agora que você já avaliou todos esses pontos em relação ao perfil, em relação a, primeiro, você avaliar se vale a pena criar um perfil do zero. Depois de ter avaliado, Jéssica, eu vou criar um perfil do zero. Como que eu faço? Aí existem alguns critérios que você vai avaliar, que você vai entender para você criar um perfil do zero de maneira assertiva, ok? Porque como eu falei anteriormente, não adianta você achar que o problema é o seu engajamento, que um problema são N fatores, e aí vai lá e cria um perfil do zero sem entender definitivamente o que você está fazendo. Você vai gastar energia e você não vai resolver o seu problema. E existem 3 pilares que você precisa definitivamente olhar, que se você não olhar, você vai criar um perfil e você vai errar. E o primeiro é o público. Se você cria um perfil e você não entende o seu público, você vai criar conteúdo, você não vai gerar conexão e você definitivamente vai continuar com o seu perfil travado. Então você precisa entender primeiro, qual a dor que essa pessoa tem? O seu cliente, o seu público, ele tem uma dor específica, ou seja, várias dores específicas, e você precisa entender o tipo de dor que ele tem. Por exemplo, o meu público são mulheres empreendedoras que têm um negócio incrível, ou um produto, ou um serviço maravilhoso, só que elas não conseguem criar conteúdo no Instagram. Elas travam na câmera, elas não sabem como fazer stories, elas não sabem como produzir reels, elas têm medo, elas têm vergonha, medo de ser criticada. Então, tudo isso são medos que eu sei que o meu público tem. Logo que eu entendo que o meu público sente esse tipo de medo, que é uma dor que elas têm, eu produzo conteúdo trazendo remédios para solucionar essa dor. A criação de conteúdo é basicamente isso, por exemplo. E para você criar um outro perfil, você precisa entender o seu público. Porque se você não tiver muito claro a dor e o remédio para solucionar essa dor, você vai estar dando um tiro no escuro. E é exatamente isso que eu não quero que você faça. Depois vem a transformação, que ainda entra dentro do pilar público, a transformação que o meu produto, que o meu serviço causa no meu cliente. Isso você precisa ter claro e isso se encaixa dentro do pilar também número 1, que é de público. Você precisa entender qual transformação eu causo na vida dessa pessoa, qual transformação eu causo na vida do meu cliente. Isso é fundamental. Quando eu falo assim, olha, eu te ajudo com o meu produto ali a conseguir, a destravar, conseguir a criar conteúdo, eu estou transformando através do meu conteúdo, através do meu conhecimento, eu estou transformando a sua vida. Então, eu sei a transformação que o meu produto, a transformação, por exemplo, que a minha criação de conteúdo faz na vida da outra pessoa. Eu tenho clareza disso. E dentro do pilar ainda também de público, que tipo de conteúdo o meu cliente consome? Então, eu preciso ter essa clareza, que tipo de conteúdo o meu público consome, está acostumado a consumir. Então, quando eu entendo isso, eu consigo criar conteúdos que vão conversar com eles, que vão se conectar com eles.
eu consigo ter essa clareza, aí vale a pena, eu tenho isso claro, é o primeiro pilar, vale a pena, eu vou construir um perfil do zero e eu vou estar entendendo ali quem eu quero atingir. Aí vem o segundo pilar. O segundo pilar é você dominar o formato do Instagram. E aí tá um erro muito grande que muitas pessoas cometem. Não sabe para que serve cada formato dentro do perfil do Instagram. E ali, gente, tanto os stories, quanto o Reels, quanto live, post carrosséis, isso são tipos de formato. E cada formato, ele tem um objetivo. Por exemplo, o Reels, ele tem o objetivo de atrair mais pessoas. O principal objetivo do Reels é atrair mais pessoas para dentro do perfil. Então, de maneira orgânica, você consegue fazer isso. Claro que aí existe estratégia, estrutura de você criar como criar um Reels para você conseguir atingir esse objetivo. Mas o principal objetivo do Reels é isso. Ele consegue fazer com que você alcance outras pessoas que não está dentro do seu perfil. Então, vamos supor, o seu vídeo fura a bolha, você conseguiu fazer um vídeo ali que toque na dor, que converse ali com aquele público específico, aquele público gostou, você trouxe uma solução, aquele público em massa entra dentro do seu perfil, quando você consegue atingir, furar a bolha e tudo mais, viralizar, entra dentro do seu perfil, começa a te seguir. Então, o Reels, ele é criado para isso. Ele é criado para que você consiga atingir mais pessoas no orgânico, ok? O orgânico, gente, é quando você não faz o tráfego pago. Tráfego pago é quando você paga para poder promover o seu conteúdo através do seu conhecimento. E o orgânico é quando você não paga e você faz ali conteúdos em massa, consegue furar a bolha, consegue atingir o objetivo e aí traz essas pessoas de forma, digamos que gratuita, ou seja, você não pagou para aquelas pessoas estarem ali. E não existe já de antemão, gente, certo ou errado, ok? Um precisa do outro e ambos precisam que você entenda como faz a produção do conteúdo, ok? E aí vem, por exemplo, dentro do pilar também número 2, sobre o domínio dos formatos no Instagram, os stories, que o stories serve para gerar conexão. Então, por exemplo, vamos supor, você faz um Reels e você não gera conexão, também não adianta, você precisa entender o formato dos stories. O post carrossel, para elevar o nível de consciência. Tudo isso, gente, você precisa dominar. Não adianta você criar um perfil do zero, literalmente do zero, se você não tem domínio dos formatos, não tem domínio da criação. Você vai criar um perfil do zero, você não vai saber como produzir para cada formato e aí você vai se sentir frustrado, seu perfil vai continuar travado. Por isso que é muito importante você ter domínio desses formatos, ok? Você tendo esse domínio desse formato, você consegue criar um novo perfil entendendo o que você está fazendo. E que isso fique muito claro, porque isso é fundamental para que você consiga ter clareza aí nas suas produções. E o terceiro pilar é a constância estratégica. Constância é diferente de postar de forma aleatória. Constância é igual você repetir a mensagem até o mercado entender quem você é. E outro ponto importante sobre constância também, não quer dizer que você não vai errar. A constância, ela te permite falhar. Isso é muito importante vocês entenderem isso. Porque muitas das vezes a pessoa tá ali, eu tô sendo constante. Mas a pessoa tá postando todo santo dia de maneira aleatória, não entende o que tá fazendo. E aí depois ela, nossa, eu posto todo santo dia, mas o meu perfil tá travado, o meu perfil não sai do lugar. E aí vai ver, ela tá postando sim todos os dias, mas tá postando de maneira aleatória. E a constância de maneira estratégica, a constância de maneira de forma inteligente, é quando você entende o pilar número 1, o pilar número 2 começa a produzir de maneira estruturada e aí vai ter dias, sim, gente, que vai acontecer algum imprevisto que você não vai conseguir postar uns stories, que você não vai conseguir postar um Reels e tudo bem. Por quê? Porque no outro dia você volta porque você entende a mensagem que você quer que o mercado saiba. Você tem um objetivo. E isso está muito claro. E isso é ser constante. Porque você sabe que vai ter dias que você vai falhar, depois você vai recalcular a rota e vai seguir. Então, se você está aqui no ponto A com 3 mil seguidores e o seu objetivo é chegar aqui na marca de
20, 30, 40 mil seguidores, você só vai conseguir fazer isso não é criando outro perfil na maioria das vezes. É entendendo a estratégia, a estrutura de como construir um conteúdo assertivo. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo. E se você quer parar de se sentir perdida, aqui embaixo na descrição tem o Destrave Digital, onde tem os primeiros passos para que você definitivamente entenda o que você está fazendo no digital, para que você entenda os formatos, para que você entenda ali o seu público, porque isso é muito importante, como eu falei anteriormente. Então aqui na descrição tá os primeiros passos. Ele é um guia prático para que você consiga entender definitivamente o que você está fazendo dentro do Instagram antes de investir em algo maior. Então, tenho certeza que se você se sente travado, se você não entende quem é seu público, se você não tem domínio sobre os formatos, eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Antes de terminar esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva, porque eu tenho certeza que todos os conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês, ele vai te ajudar na sua jornada. E até a próxima, até o próximo vídeo.